No caso de doenças hepáticas agudas, as principais causas são infecções virais agudas e medicamentos. Não só medicamentos tradicionais, mas também suplementos e fitoterápicos. Então, é Uau. importante alertar a população que ervas, chás, Nossa. suplementos podem ser tóxicos ao fígado e não devem ser usados de forma indiscriminada. Existem casos de transplante relacionados, por exemplo, a chá verde, a cúrcuma, a maca peruana e, claro, casos de doenças mais leves que cursaram com lesão hepática sem precisar de transplante, causada por uso indiscriminado de substâncias fitoterápicas também. Uau, doutora, essa informação é muito importante, porque a gente acha que é natural, então é inofensivo, e aí pode sobrecarregar o nosso fígado. Sim, com certeza é importante frisar que nem tudo que é natural é inofensivo. Aham. E aí, quais são os casos, assim, que você viu de maior alerta para quem está nos ouvindo aqui? O que geralmente alertamos é que medicamentos, no geral, podem causar inflamações hepáticas, que no caso seria a hepatite medicamentosa. Uhum. Então, sempre fazer uso de medicamentos com prescrição médica, informar o médico que está prescrevendo os medicamentos em uso prévio para que ele possa checar potenciais interações medicamentosas e lembrar que remédios naturais, fitoterápicos e suplementos também podem ser potencialmente tóxicos. Mas voltando no que estávamos falando das principais indicações, eu vou frisar também que, além da cirrose e de doenças hepáticas agudas cursando com hepatite fulminante, o hepatocarcinoma é uma importante indicação também de transplante no caso de receptores adultos, ou seja, de pessoas adultas que precisam de um transplante de fígado. O hepatocarcinoma é o câncer primário de fígado. Hum. Ele ocorre em 80 a 90% dos casos em um fígado já cirrótico, o que torna o Ah, tratamento bastante desafiador, porque são duas doenças concomitantes que, por si só, têm desafios no tratamento: a neoplasia, o câncer de fígado, e a cirrose. Assim como os casos de cirrose que levam a transplante por descompensação, os casos que levam a transplante relacionados ao tumor primário de fígado também são principalmente relacionados a álcool, hepatites virais crônicas e doença gordurosa relacionada à disfunção metabólica. Existem causas mais raras também de cirrose que podem levar a transplante, que estão relacionadas a doenças autoimunes e doenças genéticas. entendi. Então, pelo que eu vi aí, que eu ouvi você falando, tem uma questão viral, que aí você pode contrair uma doença e que a vacina, ela seria a melhor forma de prevenção. Tem uma tendência muito grande para uma questão de hábito de vida, Isso. que aí seria consumo de álcool, de gordura e tudo isso. E a terceira seria. Quando formos pensar em doenças que levam à cirrose e medidas preventivas, eu vou destacar agora o que podemos fazer para manter nosso fígado saudável. Tá. Pensando em hepatites virais, que são as hepatites B e C, que são as hepatites que se tornam crônicas e ao longo de anos podem cursar com cirrose e aumento do número de câncer de fígado, quais são as medidas preventivas? Então, existe vacina para hepatite B, que Uhum. idealmente deve ser universal. Existem potentes antivirais para hepatite B que controlam a replicação viral e nos pacientes que têm indicação deve ser oferecido o tratamento com esses medicamentos. Em relação à hepatite C, nós não dispomos de vacina, mas nós Entendi. dispomos de um tratamento altamente efetivo na cura do vírus. Nos Aham. últimos anos, a gente viveu uma verdadeira revolução no tratamento de hepatite C, em que saímos de tratamentos longos, demorados, com menor chance de cura, para medicamentos apenas orais, com tratamentos que duram 12 a 24 semanas e promovem a cura do vírus da hepatite C em até mais de 90% dos casos. É importante frisar que pacientes com hepatite C, mesmo que tiveram o vírus erradicado, ou seja, o vírus curado, se esse momento da cura foi já no momento de fibrose avançada ou cirrose instalada, eles devem manter o segmento regular ao longo da vida. No caso da Uhum. gordura no fígado, os principais fatores relacionados à gordura no fígado é o ganho de peso, sobrepeso, obesidade e diabetes. Atualmente, a gente vive uma epidemia de descompensação metabólica e a gordura no fígado é a principal causa de doença hepática crônica,
tem séries que mostram que até 1 em cada 4 pessoas no mundo é acometida por gordura no fígado. Dentre esses pacientes que têm a esteatose, uma parcela vai evoluir com a esteatohepatite, que é a inflamação desencadeada pela gordura. E uma parte desses pacientes vai evoluir com cirrose instalada e aumento de risco de descompensação da função do fígado e aumento de risco de hepatocarcinoma. Nesses pacientes com esteatose hepática, muitas vezes, pelos fatores de risco em comum, ocorre um aumento importante do risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, etc. Então, o cuidado do peso e do diabetes não só promove a saúde do fígado, mas também a saúde integral, cardiovascular. Né? E a terceira causa importante que vale a pena destacar é o álcool, que continua sendo um problema de saúde muito importante, ainda é responsável por grande parte dos casos de cirrose e câncer de fígado. E lembrar que, recentemente, houve uma atualização. Então, antigamente se pensava que existiam limites de uso de álcool de baixo risco. Inclusive, sociedades mais recentes emitiram posicionamentos que mostram que, na verdade, não existe um limite seguro. O ideal é a abstinência completa. E vou lembrar também que, no que tange a fígado, o que importa é a média diária consumida de gramas de álcool muito elevada. Não importa se o paciente faz uso de álcool apenas nos finais de semana, que não faz uso de álcool durante a semana, que não tenha questões neuropsiquiátricas relacionadas ao álcool, mas se a média diária é muito alta, quanto maior, mais risco, ele pode sim vir a ter problemas hepáticos. É muito alto o número de transplantes de fígados? Por exemplo, aqui em Brasília, no ano de 2025, pela nossa equipe, foram realizados 140 procedimentos de transplante hepático. Então, é um número bastante expressivo. De forma geral, no mundo, a mortalidade em lista ainda é significativa, porque para o transplante acontecer, ele precisa da doação. A grande maioria dos casos de transplantes em pacientes adultos é realizada com doadores falecidos, ou seja, pessoas que tiveram morte encefálica. Ainda há uma escassez importante de doadores. Isso impacta em aumento de mortalidade de pacientes em lista, ou seja, ocorrem situações em que não há enxerto para todos que estão precisando. Então, além da gente atuar em causas preventivas de doenças hepáticas, para que o paciente não venha a precisar de um transplante, é preciso conscientizar a população acerca da importância da doação. O transplante, ele é o único procedimento que começa e termina na sociedade, porque não importa o quão avançados sejam as melhorias de técnicas cirúrgicas, de cuidado com o paciente, ele só vai ocorrer se acontecer a doação. Então, toda essa evolução que você comentou na medicina, dos medicamentos para hepatite C, eles estão ajudando, esses medicamentos estão ajudando a ter um retrocesso ali da doença para não precisar de um transplante. Isso, exatamente. Mas existe uma gama de pacientes muito grande que, apesar do tratamento adequado, irão precisar de transplante. Além disso, muitos pacientes descobrem a doença no momento que, mesmo o tratamento adequadamente realizado, não é capaz de fazer com que aquele paciente não tenha indicação de transplante. Entendi. O transplante teve início na década de 60. O primeiro transplante de fígado realizado no mundo com sucesso ocorreu em 1967. E a partir da década de 80, ele se popularizou e começou a ser feito em mais locais. Atualmente, ele é bastante realizado. Ele é um procedimento seguro, muito estudado, feito por cirurgiões extremamente habilidosos que estudam muitos anos para que esse procedimento seja feito com sucesso. É uma grande cirurgia abdominal e é um procedimento cirúrgico extremamente complexo que exige um treinamento do cirurgião que realiza de muitos anos para que o procedimento seja feito com sucesso. Ao mesmo tempo que houve um avanço nas técnicas cirúrgicas, nos últimos anos, houve um avanço também em outras questões, nas soluções de preservação, ou seja, no líquido em que o fígado é preservado, do momento em que ele é retirado do doador até o momento que ele é implantado no receptor,
dos cuidados no pós-operatório da UTI. Então, o paciente que sai do transplante, ele fica os primeiros dias sob os cuidados da equipe da terapia intensiva, e houve também grandes revoluções no manejo dos pacientes de terapia intensiva e transplantados nos últimos anos. Nas drogas imunossupressoras, então, quando a gente compara os medicamentos imunossupressores utilizados no início, na década de 70, hoje os medicamentos imunossupressores, que são dos anos de 90 e 2000, são muito mais avançados e promovem com muito mais eficácia prevenção e tratamento de rejeição, cursando assim com menor perda do enxerto por conta de rejeição. Uhum. Então, ocorreu avanço em todas essas áreas que impactam no sucesso do transplante, como é visto atualmente hoje em dia. E qual seria essa taxa de sucesso? Então, idealmente, nos primeiros... Então, idealmente, no primeiro ano de transplante, é esperado que ocorra uma taxa de sucesso acima de 85%, 90%, e a partir de 5 anos de transplante, de mais de 70%. Olha, interessante. Doutora, pelo que eu entendi da sua fala, a doença hepática ela precisa de um tempo para evoluir, né? Qual que é essa faixa etária? A partir de qual idade que ela normalmente começa a aparecer? O tempo de evolução vai variar de cada doença. Então, eu dei o exemplo da hepatite C, que poderia levar muitos anos para que o fígado ficasse cirrótico. Mas isso não se aplica a todas as doenças e nem a todas as faixas etárias. Então, por exemplo, na hepatologia, na faixa etária pediátrica, existem doenças que com a criança com meses Nossa. já tem cirrose, já tem indicação de transplante, que é o caso da atresia de vias biliares, que é uma má formação congênita dos canaizinhos da bile, em que o bebê pode precisar de transplante, às vezes com 2, 3 meses de vida. Nesse caso, o mais comum é que a doação seja de uma pessoa viva, então é um transplante intervivos, que chama. Muitas vezes o pai ou a mãe doa um lobo hepático, ou seja, um segmento do fígado para aquela criança. Mas isso é extremamente variável. Por exemplo, a hepatite autoimune é uma doença que acomete pacientes jovens. Esses pacientes, uma vez diagnosticados, eles devem ser tratados com medicamentos imunossupressores. Então, se esse medicamento não está adequadamente, o uso não está adequado, se o paciente falha no uso, é descrito que eles podem se rotizar em tempos curtos, como 2 a 3 anos. Então, o tempo de evolução vai variar da doença, da gravidade, e pode acometer todas as faixas etárias. E essa que você comentou, a doença autoimune, ela tem alguma causa conhecida? Doenças autoimunes, em geral, são causadas pelo ataque do nosso próprio sistema imunológico a órgãos do nosso corpo. Então, existe uma predisposição genética, em algum momento isso é ativado. Por exemplo, após uma infecção viral. No caso da hepatite autoimune, o nosso sistema imunológico, ele reconhece o nosso próprio fígado nativo como um agente estranho e ataca as células do nosso fígado. Por isso que o tratamento é feito com agentes imunossupressores. Eu vou puxar esse gancho para falar também sobre a rejeição que ocorre no período pós-transplante. Então, nosso sistema imunológico, ele é feito para reconhecer, idealmente, o que é do nosso corpo e o que é estranho ao nosso corpo, e atacar essas proteínas que são estranhas ao nosso corpo. Por que que isso acontece? Para que a gente possa se defender de agressões externas, como infecção por vírus, bactérias, parasitas, enfim. Depois do transplante, em que o paciente recebe um fígado de outra pessoa, se não for feito o uso de medicamentos imunossupressores, o nosso sistema imunológico vai reconhecer aquele órgão transplantado como estranho e vai atacá-lo, que isso é a gênese da rejeição. Então, o pós-operatório do paciente se inicia na UTI. Então, os primeiros dias, em geral, pelo menos 2 dias, o paciente passa na unidade de terapia intensiva e, após, ele tem alta para um quarto de apartamento ou enfermaria. O tempo de internação pode variar de 1 a 3 semanas, podendo se prolongar em casos mais graves, em que ocorrem intercorrências, enfim.
Após a alta, o paciente ele é visto em ambulatório, inicialmente toda semana, e esse tempo vai sendo expandido conforme o paciente vai tendo boa evolução, mas nunca com alta completa do serviço. Existem Uhum. pacientes já transplantados de bastante tempo que consultam até 2, 3, 4 vezes ao ano só para checar se a imunossupressão está adequada, se houve alguma descompensação metabólica, se os exames de triagem de tumores estão em dia, se há algum sintoma, enfim. Doutora, você falou muito dessa questão das, né, das doenças que podem ser desencadeadas depois disso e da importância de um estilo de vida. Tem algum acompanhamento, no sentido, um acompanhamento psicológico, né? Porque é até uma das grandes causas de doença que você falou é um excesso de gordura, a obesidade, o alcoolismo. E aí o paciente pode fazer um transplante de fígado, mas e aquilo ali que motivava aquele hábito anterior que levou ele à doença, né? Com certeza. Isso tem que ser tratado, inclusive, antes do transplante, a fim de Hum, avaliar se aquele paciente é, de fato, um candidato adequado para que seja realizado o transplante. Então, isso é hum, avaliado a adesão à terapia medicamentosa, que o paciente cesse hábitos de vida potencialmente maléficos antes do transplante. Isso é avaliado tanto pela equipe médica, composta pelo médico hepatologista, o cirurgião do transplante, quanto por uma grande equipe multidisciplinar que é essencial na avaliação tanto pré quanto pós-transplante, que é composta por enfermeiros, nutricionistas, eh, psicólogos, em alguns casos interessante. médico-psiquiatra também é acionado, profissionais do serviço social, enfim. E a família? Como que você lida com a família? Como que você vê a família de um transplantado dentro de todo esse contexto? O suporte familiar também é avaliado antes do paciente ser submetido a transplante, visto que ele é ele é extremamente, eu vou reformular. O Uhum. suporte familiar também é avaliado antes do paciente ser submetido a transplante, visto que ele também é muito importante para o sucesso do procedimento a longo prazo. O paciente é parte central no seu tratamento, então ele precisa estar ciente de todos os cuidados que ele precisará fazer no pós e a família o auxiliará, especialmente nos primeiros períodos após o transplante. Mas é importante frisar que a ideia do transplante é devolver o paciente para a sua vida Vida. plena, Uhum. ou seja, o que a doença tiraria, o que a doença teria de impacto negativo, o transplante vai retirar, claro, o paciente tendo cuidados a longo prazo. Mas a ideia do transplante é que o paciente retorne para suas atividades de trabalho, Uhum. familiares, que possa ter uma vida plena, de relacionamento, de viagens, que a pessoa volte para tudo o que ela queria fazer que a doença estava impedindo. Claro que os primeiros meses os cuidados são mais intensivos, é Sim, interessante manter o segmento a longo prazo, mas a vida do transplantado é para ser plena após o transplante. O intuito do tratamento é esse. sim, um grande presente, né? Ganhar a Sim, vida de novo. com certeza. E você tem alguma história, não precisa dizer o nome do paciente, é claro, mas assim, que te marcou muito durante a sua carreira? Nos últimos anos, tivemos a honra de acompanhar mais de 1.000 pacientes transplantados aqui no Distrito Federal. Então, não vou frisar uma história, mas milhares de histórias. Então, a principal mensagem do transplante é esperança. Então, é observar alguém que tinha uma doença grave, que vinha com internações frequentes, aumento do risco de vida, redução importante da qualidade de vida, e após um procedimento extremamente técnico, que esse paciente ele retorne à vida plena que a doença o tirou. Então, são não uma, mas milhares de histórias que a gente pode ver. Então, de mulheres que conseguem ter gestações com sucesso após o Ai, transplante, que de pacientes que constroem carreiras depois, que muitos fazem, a gente já acompanhou casos de pacientes que resolveram fazer medicina depois, que atenderam colegas transplantados depois. Então, são muitas histórias muito bonitas, entrelaçadas por esse procedimento que envolve não só a equipe médica, mas toda a sociedade. Afinal, de nada adianta um cirurgião extremamente treinado, uma equipe multidisciplinar, todo o avanço nos medicamentos imunossupressores, se não houver doação, nada disso acontece. uhum, Então, a grande mensagem é para a população ter em mente o quanto é importante esse ato de amor e de generosidade que é a doação.
É muito importante que ocorra campanhas de estímulo à doação, de desmistificação, para que o número de doações seja cada vez maior e que possa propiciar a todos os pacientes com doenças hepáticas terminais que estão precisando de transplante, que possam ter acesso a esse tipo de tratamento que é tão transformador da qualidade de vida do paciente hepatopata.